Então, essa questão do passo seguinte, ou seja, vamos fazer de conta que nós formamos uma grande maioria política e que podemos tomar medidas macro e micro justas para a retomada do crescimento. Eu acho que tem que fechar contas de capitais. Acho que primeiro isso é básico, né? Fechar contas de capitais. E outra coisa que eu acredito, eu acho que o Estado brasileiro vai ter que ter a tarefa de recompor o setor privado no país. E acho que o Estado brasileiro deve capitanear o processo de recuperação, vamos dizer assim, dessas empresas que foram destruídas pela Operação Lava Jato. E a partir dessa recuperação dessas empresas, formar grupos de capital misto entre Estado e essas empresas para gerir projetos de expansão metroviária, por exemplo, nas 30 maiores cidades do Brasil. Acho que esse é um ponto fundamental para um programa de geração de 20 milhões de empregos, né? Mas que envolve uma engenharia política, pessoal. Porra, você imagina, uma maioria política que decide, de um lado, fechar a conta de capitais e outro, recompor esse capital industrial que foi destruído pela Operação Lava Jato. E com esse capital industrial, formar, vamos dizer assim, corporações de capital misto para gerir a expansão metroviária ou inauguração de linhas de metrô nas 30 maiores cidades do Brasil, sendo que essas companhias terão a possibilidade de ir à Bolsa de Valores para vender bônus dessas obras. Ou seja, isso é uma revolução social, pessoal. Né? E isso demanda uma maioria política que não existe no Brasil hoje. Né? E agora, por um outro lado, eu não vejo soluções de médio e longo prazo para o Brasil fora disso que eu estou colocando aqui. Né? Eu não vejo solução fora da recomposição desse setor que foi destruído com a Operação Lava Jato. E isso é muito mais arte do que ciência, pensar na recomposição desse setor. E é sobre isso que eu tenho aí perdido noites de sono e tal, pensando em como fazer isso, vamos dizer assim, para poder enfrentar o desafio brasileiro, que é o de gerar 20 milhões de empregos e aproveitar, porque aí entra na questão do seguinte, né? A questão dos economistas de projeto, que eu sempre falo nisso. O Brasil ele vai ter que se planejar no médio prazo para receber investimentos produtivos chineses em trens de alta velocidade, por exemplo. Agora, para isso, a gente vai ter que ter um corpo técnico preparado para planejar a recepção desses investimentos, que não existe no Brasil hoje. Então, eu faço um cálculo aqui, em cima do que eu vejo na China, de pelo menos 200 mil economistas e engenheiros voltados à elaboração e execução de grandes projetos para receber essa montanha de investimento produtivo que a China pode fazer no Brasil. Né? E, evidentemente, condicionar esses investimentos chineses à transferência de tecnologia, coisa que eles já prometeram ao Irã e prometeram à Argentina. Né? Então, acho que falta para nós pensarmos grande, vamos dizer assim, porque é o que nos move no sentido de reconstituição da nacionalidade e de salvar esse povo, né, cara? Porque se não for para não salvar esse povo, eu não vou ficar elaborando aqui teses, tentar encontrar soluções para os dramas brasileiros, porque é a razão da nossa existência. Ou seja, eu sou como o Lula fala, né? Já vão falar que eu sou lulista, que não sei o quê, mas o Lula fala a verdade. Ele só quer que na sexta-feira à noite uma família de um trabalhador tenha a chance de pedir uma pizza, uma Coca-Cola, uma cerveja com a sua família. Só. O que hoje é muita coisa, ou seja, se nós conseguimos com isso, já vai ser uma vitória, né? Eu acredito nisso, tenho fé no Brasil, fé em nós, na nossa inteligência nacional, né? Na verdade, a única saída nossa é um programa de obras públicas. Enquanto continuar o teto dos gastos, a gente está fadado a ficar numa depressão econômica. Até é legal você ter colocado esses termos, Elias, porque assim, o grande desafio do Brasil nos próximos anos vai ser como sair do teto dos gastos de maneira organizada, de repensar uma lei fiscal, uma regra fiscal, e é óbvio que não é para sair rasgando dinheiro, jogando dinheiro no lixo, fazendo gastança à torta à direita, nada disso. Agora, enquanto a gente não achar uma equação para poder voltar a utilizar obras públicas, investimento em infraestrutura, pega o Biden aí, se não quiser olhar a China, olha o Biden, que é um país um pouquinho menos comunista do que a China, né? Então, esse é o grande nó brasileiro. Esse é o grande nó brasileiro. Assim, eu prevejo que a gente vai estar aqui, provavelmente daqui 2, 3, 4 anos, falando da depressão econômica brasileira e do teto dos gastos. Né? Começou isso em 2015, 2016, estamos em 2021, e é importante denunciar essa mentira aí que você falou, André. Essa história de dizer que os 900 bilhões de reais que foram economizados porque a taxa de juros caiu no Brasil, e é verdade, a taxa de juros caiu, a gente economizou 900 bilhões de reais
de grana pública. Vejam vocês como o nosso nível de taxa de juros era ridículo. 900 bilhões de reais, tá? Que é uma fábula. Quantidade de dinheiro absurda. Paulo, agora, só. Dizer que isso se deve ao teto dos gastos, espera que eu quero ficar pistola também. Dizer que isso se deve ao teto dos gastos é criminoso, chega a ser criminoso, porque a explicação da queda de juros no Brasil é a depressão econômica. O Brasil está numa grande depressão desde 2015. Por isso que o juro derreteu. Não é porque tem um teto dos gastos, os investidores acreditam que agora o governo não vai gastar, então pode reduzir juros. Isso é mentira deslavada. O ano passado a gente teve o maior déficit público da história brasileira e a taxa de juros foi para a mínima histórica. Então chega a ser criminoso uma agência de notícias publicar um absurdo desse. Desculpa, Wallace. Eu sei que você que é pistola, não é? Não é pistola, não. É só uma questão que eu acho assim, que fica muito em evidência como a política monetária é um instrumento de transferência de renda. Como ela funciona. Entendeu? Porque o pagamento de serviço da dívida, quando você tem um juros muito elevado, você ocupa maior espaço no orçamento público, que é transferir dinheiro para os detentores do ativo. Cara, desculpa, esse programa do Elias aí que ele quer fazer de metrô e o Caceta 4, que eu sou totalmente a favor, não ia custar 900 bi. Ia custar muito menos do que isso. O Brasil ele gasta 500 bilhões de reais por ano de juros da dívida. Pelo amor de Deus. O que o Elias quer construir aí nesses 20 projetos dele é dinheiro de pinga. Não vai dar 100 bi, 150 bi. A gente gasta 500 já consigo ver os memes se formando. Já estou aqui já prevendo. Fala lá, Wallace. Eu falei já, no meu comentário era assim, como fica em evidência, cara, e o André Lara Rezende vem batendo nisso, cara, e isso é emblemático. Como é mas ele é comunista, vai falar dele que ele é comunista. Dá para ouvir um cara como o Lara Rezende, né? Ele não é uma pessoa mais bem vista, né? Mas o André Lara Rezende reconhece, cara, isso, porque antes ele né, não só ele, mas muitos tinham dificuldade de dizer ou reconhecer como a política de juros no Brasil ela é um mecanismo de transferência de renda. E isso vai ficando muito claro. Se economizou 900 bilhões por causa da taxa de juros muito baixa, como você está colocando, Paulo, por causa da grave crise econômica que o país está atravessando, né? Isso só mostra que quando ela está muito elevada e ocupa maior espaço no orçamento público, né, uma minoria ela se beneficia desse processo. Não, mas a imprensa é tão ridícula que, primeiro que ela não fala que os 900 bi ia para a transferência de renda para quem é muito rico. Que essa é a principal parte da notícia, que ela não noticia assim. Segundo, que ela quer dizer que foi graças ao teto do gasto, não à depressão econômica brasileira. Quer dizer, é uma desinformação assim criminosa, porque o cara que não entende economia e lê isso, ele fala, puta, olha que importante, o teto do gasto dos econômicos. Quer dizer, o cara entendeu tudo errado. Mas deixa eu só fazer alguma justiça aqui. Quem publicou foi a SPE. Eu não vi nenhuma repercussão ainda por parte da imprensa, mas eu não acho que vai ser muito diferente disso. Tá? Mas só para fazer... econômica daquele secretário que disse que não ia ter segunda onda de Covid. Isso, e que, né, que o Brasil ia crescer 2% em 2020 e tal. Mas eu não duvido que a narrativa vá um pouco nessa direção quando aparecer a importância das reformas, porque esse tem sido monotemático, né, a reação do governo em dizer qualquer coisa são as reformas que resolvem, as reformas vão salvar o Brasil e assim por diante. O que me parece que está faltando aqui nessa discussão, isso é típico da SPE, né, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Eles pegam dados que são assim muito vagos, né, como o pessoal brinca, né, acho que é o número de mortos por... sei lá, estilingue nos Estados Unidos e o número de filmes do Nicolas Cage, né? Aí você encontra correlação, fala, tá vendo? O Nicolas Cage está causando mortes por estilingue. Eu não lembro exatamente qual era a estatística, mas são correlações que elas podem ser explicadas por várias coisas. Então a gente tem elevação bizarra do desemprego no Brasil, mas notem que isso não incomoda, porque o desemprego é visto como algo natural. O desemprego de mão de obra, que é recurso ocioso, que a economia poderia usar produtivamente, é visto como uma decorrência natural e tolerável de você controlar a inflação usando unicamente um instrumento. E esse é o ponto que eu acho que quando o Elias coloca a necessidade de você fazer um plano de desenvolvimento, que já é anátema, né? Você fala plano de desenvolvimento, o pessoal já não quer discutir. E que seja focado em emprego, qual que é o problema? Você muda a variável chave de decisão. Hoje a variável chave de decisão é índice de preço. E olhe lá,
Porque existem várias maneiras de você controlar os índices de preços. Nossos colegas, pessoas geniais como Ricardo Barbosa, o Braulio Borges, vêm encampando uma luta muito bem feita na imprensa convencional, defendendo a necessidade de olhar para o emprego. E a gente tem o quê? Não, se o índice de preço subiu, não importa que a variável que empurrou o índice de preço não tenha nada a ver com o emprego. É o emprego que vai consertar isso. Então, a Selic, ela tem que fazer o trabalho sujo que a gente coloca de forças que nem dependem dela. Ela não vai afetar essas variáveis, mas ela vai ter que compensar em algum lugar. E onde que compensa? No desemprego. E o que a gente vê, e aí o Wallace, acho que está muito correto na explosão dele, que é essa nossa elite, que olha para isso com um ar de naturalidade, mas aqui vem um ponto. Eu não acho que esse ar de naturalidade seja conjuntural ou seja um casuísmo. Eu acho que isso é um projeto histórico da nossa sociedade. E aí eu vou sugerir para vocês a leitura de um livro que acabou de sair nos Estados Unidos, está sendo traduzido agora pela editora Nova Fronteira, se eu não me engano, aqui no Brasil, que fala sobre castas. Quantos livros você anda lendo por semana, André? Puta que pariu. Eu nem sei. Para, cara. André, cara. Tá me deixando com a consciência pesada, meu. Não fique, cara, porque eu pago com pouco sono isso. Mas nesse livro, eu queria, se vocês me permitirem, eu queria ler um trechinho para vocês verem por que eu acho que isso está associado ao que a gente está vivendo e seria a dificuldade, Elias, para a gente emplacar isso que você defende. O livro diz o seguinte, ele vai fazer uma discussão de casta e raça, analisando... O livro aí é o título dele? Qual é o então, livro? Chama Casta. O livro se chama Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar. É da Isabel Wilkerson. Depois eu vou deixar para vocês. Saiu uma reportagem na Piauí deste mês com um trecho do livro. Mas eu queria deixar aqui para quem está nos acompanhando esse trechinho que ela diz o seguinte: casta e raça não são sinônimos nem mutuamente excludentes. Podem coexistir e de fato coexistem na mesma cultura e servem para reforçar uma a outra. A raça é o que podemos ver, os traços físicos que receberam um significado arbitrário se tornaram um resumo do que a pessoa é. A casta é a poderosa infraestrutura que mantém cada grupo em seu lugar. A casta é fixa e rígida. A raça é fluida e superficial, sujeita a redefinições periódicas para atender às necessidades da casta dominante dos Estados Unidos de hoje. Os requisitos para se qualificar como branco mudaram ao longo dos séculos, enquanto a existência concreta de uma casta dominante persiste desde os seus primórdios. A quem quer que coubesse a definição de branco, eram concedidos os direitos legais e os privilégios da casta dominante. Então, por que eu quis ler isso para vocês? Porque me parece, se a gente pegar a fala e os textos do Gessé de Souza, quando ele fala da ralé, quando ele está falando da nossa elite do atraso, em essência, o que ele está colocando é a gente pode trocar a roupa de baile da nossa elite, como Marx colocava. A gente pode trocar as pessoas que entram lá no topo da pirâmide, mas a ossatura da nossa estrutura, ela é uma estrutura muito rígida, ela beira algo que se aproxima, né? Talvez, aí eu não sou especialista em sociologia para falar isso, mas me parece que beira algo parecido com uma casta. E aí, nesse sentido, Elias, você chegar para economista, que é formado nos melhores centros, entre aspas, do mundo, e falar assim, olha, a tua variável de restrição é desemprego, não é mais índice de preço. Você muda todo o jogo e dificilmente isso vai ser emplacado. Então eu não tenho ainda... É uma questão moral, inclusive, porque escolher, assim como escolher o índice de preço, poderia escolher emprego. Por que índice de preço? O emprego é muito mais importante. Claro que não é para você descontrolar a inflação, mas é evidente que do ponto de vista social, o objetivo, né, de meta que você tem que ter é emprego. Porra, isso é evidente, né?